Hello, aqui estamos, mais uma terça-feira. Hoje eu tive que dar uma improvisada boa porque, enfim, aconteceram umas coisas. Se eu contasse pra vocês a minha vida, vocês iam falar que é a cara da novela mexicana, aquela bem cheia de reviravolta, cheia, né, de coisas que realmente não parece que é real. Várias coisas repetidas, inclusive, acontecendo, enfim. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao vídeo de hoje. Aproveita então aí, já se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui. E não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, né? Nas minhas redes sociais, a da Terrice e a minha pessoal também, que eu tô sempre interagindo lá com vocês. Beleza? Então, bora! Bom, então, esses dias eu deixei lá no meu Instagram, no Instagram do Aterrice, algumas caixas de perguntas, na verdade, perguntando o que vocês gostariam que eu falasse, perguntando qual o tema, qual o assunto que vocês gostariam que eu falasse. E então eu resolvi trazer esse tema que tá aí em alta nos últimos dias. E o tema desse vídeo é relacionado a uma pré-adolescente de 13 anos e a sua mãe. Esse assunto já vem sendo discutido por algumas pessoas, por um grupo bem restrito de pessoas há alguns anos, mas nos últimos dias aí ele ganhou força, principalmente depois que o jornalista Luiz Bach, ele apresenta o Cidade Alerta na Record, falou sobre o tema, e aí, né, foi um alvoroço, uma explosão na internet sobre. E aí muitas pessoas, muitos famosos, muitos youtubers, né, muitas pessoas anônimas começaram a discutir sobre esse assunto. E aí então, como, né, me pediram para fazer, eu resolvi falar aí sobre. Então vai ser um vídeo mais rapidinho, mas enfim. Eu não vou falar o nome de ninguém, eu não vou falar, não vou identificar as pessoas, mas você que está acompanhando aí as redes sociais, você sabe do que a gente está falando. E para você que não acompanhou, que não sabe, não faz ideia do que a gente está falando, de que tema é esse, né? Afinal de contas, não se preocupa que ao longo do vídeo você vai entender, você vai ficar por dentro, você vai conseguir, né, saber aí mesmo o que está acontecendo. Eu falei 3 vezes a mesma coisa, desculpa, mas enfim, é isso aí. Enfim, o caso seria: a mãe abusa psicologicamente da filha, que no caso tem 13 anos, ela tem uma outra de 5, mas o alvoroço todo, né, digamos assim, girou em torno dessa menina de 13 anos e da mãe. O pai também teria participação ali, mas o foco central foram as duas. E aí, através, teoricamente, de ameaças, a mãe estaria obrigando a filha aí a gravar vídeos para o YouTube. Inclusive, tem um vídeo, eu não cheguei a assistir esse, mas eu vi pessoas comentando, em que ela experimentava alguma coisa e chegava a vomitar. Mas os conteúdos do canal já foram deletados, aliás. Inclusive o canal dela hoje conta com mais de 7 milhões de inscritos, então é um público bem grande assim. Para quem está no meio do YouTube sabe o tanto que é difícil conseguir cada inscrito, então assim, é bastante gente que acompanha. E esses desafios, né, inclusive esse que ela chegou a vomitar, tudo são propostos pela própria mãe. Então, assim, através dessas ameaças, a mãe estaria obrigando a filha a fazer esse tipo de conteúdo, inclusive a passar mal em frente às câmeras e achar isso legal e compartilhar com as pessoas, sem ser uma coisa que parta da adolescente, né, da pré-adolescente, sendo coisas que partem da própria mãe. Outra situação que também foi denunciada foi que essa mãe, além, né, de proibir ela de proibir não, de ameaçar ela a fazer esse tipo de conteúdo, a produzir esse tipo de conteúdo através de ameaças,
a gente não tem acesso aí, né, como que essas ameaças eram feitas, ela também estaria proibindo a filha de crescer, de desenvolver mesmo psicologicamente, porque os vídeos do canal mostram conteúdo teoricamente inapropriado para a idade, né? No caso, além dessas ameaças, desses vídeos que ninguém faria, ainda tem um teor muito infantil, muito infantilizado para uma menina de 13 anos, assim, é muito... Até, né, eu vi comentários de que a própria mãe se infantilizava muito em determinados vídeos, enfim. Então tem toda essa polêmica aí por trás. Uma outra coisa que falaram foi que, inclusive meninas, né, que criaram o canal na mesma época do que essa pessoa, e que tem a mesma idade ali, tem um conteúdo completamente diferente, um conteúdo que condiz com a idade que elas têm. E enquanto essa menina de 13 anos está ali totalmente infantilizada e teoricamente sendo realmente proibida de evoluir. Eu confesso que eu não acompanhei de perto o caso, eu não, né, devido às coisas que estão acontecendo na minha vida, esses últimos dias foi um pouco difícil ficar por dentro das coisas, então não é à toa que eu não tô no meu cenário, né, não tô nem em casa, não estou furando a quarentena, viu gente, é questão de necessidade mesmo, mas eu não tenho acompanhado o caso fica um pouco difícil até mesmo de opinar, de falar a respeito. Então, se você sabe alguma coisa que eu não falei, né, que eu não citei, que você acha que é relevante, fora as ameaças, fora esses conteúdos, né, que fazem ela passar mal, fora essa questão da infantilização da mesma, comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários o que mais tem para falar e conta mesmo, né, pra gente poder debater a respeito e comentar mesmo, interagir sobre. Mas então, aí a gente tá, né, se deparando com essas duas situações que são extremamente graves se forem comprovadas que são verdadeiras, que as acusações são verdadeiras. Inclusive, eu já assisti um vídeo dela e da mãe, inclusive, a mãe até fez um vídeo alegando que, não lembro se foi no vídeo que ela falou isso ou se foi por texto, como é que foi, mas alegando que todo conteúdo publicado é gravado né, sob a supervisão da mãe, com autorização da mãe, que eles fazem um filtro aí, enfim. Ou seja, a mãe está sempre presente nas gravações do vídeo e em todo o processo aí, né, até a divulgação. Então, enfim, eu vi um vídeo em que ela e a mãe estavam sentadas uma do lado da outra e que a mãe faz ela comer sabonete. Eu parei, eu não terminei de assistir, não sei o que acontece, mas eu acho que assim, que é justamente o contrário, né? A mãe deveria falar assim, filha, não faz isso faz mal. Mas enfim, eu não estou aqui para julgar, até mesmo porque cada um sabe de si, cada um sabe o que faz, né? O que é melhor para si, desde que não prejudique o outro. E é esse que é o cuidado que a gente tem que ter quando o assunto é essa história aí, né? Enfim. Então, eu vim aqui, na verdade, foi para dar mesmo uma opinião totalmente pessoal, embasada nas coisas que eu já vi, li e ouvi a respeito. Até mesmo porque eu realmente estou fazendo esse vídeo de última hora, normalmente eu gravo antes para ter tempo de editar, para ter tempo de tudo, mas hoje realmente eu tive que fazer mais de última hora mesmo, mais corridinho e tá tudo bem. Pelo menos eu tô entregando para vocês o conteúdo, então já peço desculpas desde cedo pelas falhas, por tudo, porque hoje realmente tá difícil, mas eu espero que pelo menos vocês gostem e que o recado seja passado, né? O recado que eu quero dar seja passado,
sem que a gente deixe de falar sobre esse assunto. Enfim, o que eu acho é que as denúncias, elas são realmente muito importantes. Toda coisa que a gente vê, que a gente não concorda, que a gente acha que existe uma agressão, que a gente acha que existe alguma coisa, principalmente no universo da internet, é importante sim a gente denunciar. Como já aconteceu lá atrás, que eu vi, se eu não me engano, em 2016, alguém denunciando esse caso aí, mas não foi levado adiante. Mas é importante que as pessoas denunciem. É importante que a mídia se pronuncie, que a mídia faça alguma coisa, afinal de contas, a mídia também serve para isso, né? A mídia também serve para não só para, né, deixar as pessoas informadas, mas para ajudar o cidadão também. Mas eu acho legal também as pessoas se importarem, as pessoas demonstrar, né, que as pessoas demonstrem esse interesse, esse cuidado e que elas queiram fazer alguma coisa para ajudar, que elas se choquem, enfim. Mas é importante a gente fazer tudo isso com responsabilidade. É importante que a gente entenda que não se trata de uma notícia apenas. Aquela notícia, né, por trás daquela notícia existem pessoas tão reais como nós. E que a gente está vendo, a gente está fazendo uma denúncia. E sim, a denúncia é válida, né? O choque é válido, mas que a gente tem a responsabilidade porque a gente não está dentro da casa daquelas pessoas, a gente não convive com aquelas pessoas. Então, cabe a nós denunciarmos, sim, mas também cabe a nós tomarmos cuidado com aquilo que a gente compartilha e fazer aquilo virar verdade. No último dia mesmo, na semana passada, a gente falou sobre compartilhamento falso de notícias, tanto pelas redes sociais quanto pela imprensa, e o tanto que isso pode ser prejudicial para a vida das pessoas. Mas, e por mais que a gente ache que, mas tudo indica que é verdade, a gente não sabe a verdade. A gente não tem provas. As nossas provas são aquilo que a gente vê. Mas se até a felicidade é propagada falsamente, quem dirá a tristeza ou, né, enfim, a gente não sabe, a gente não está ali dentro para ver. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado na hora de divulgar de forma aleatória e desordenada essas informações. Isso não significa que a gente deva se calar, que a gente não deva falar nada, até mesmo porque eu estou aqui falando a respeito. Mas isso significa que a gente precisa prestar atenção, que a gente tem que tomar cuidado na forma que a gente faz isso, com a forma que a gente faz isso. E não é porque a mãe já expôs a menina demais, que não sei o quê, que a gente tem que fazer o mesmo. Não é porque uma pessoa fez mal para outra que a gente tem que ir lá e fazer o mesmo ou fazer mais. A gente tem que ter responsabilidade, a gente controla os nossos atos, a gente não controla os atos das outras pessoas. E o erro dos outros não pode resumir no nosso. A gente não pode errar justificando que o outro errou e por isso a gente tem direito de errar também. Isso não existe. Para mim, isso é uma hipocrisia, né? Enfim, é literalmente isso. Você está criticando uma pessoa por fazer uma coisa e está fazendo o mesmo sem um pingo de consideração pelos envolvidos. Sem saber de verdade se aquelas pessoas estão realmente em situação de perigo e se elas estiverem, ainda tem o agravante de que elas podem ser ainda mais prejudicadas pela reação provocada no público. Nossa, então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, como tudo é feito, como a gente expõe tudo, e enfim. E outra coisa que a gente já falou aqui também é como as coisas que vão para a internet principalmente, ou nem precisa ir para a internet, mas enfim, como que essas coisas ficam marcadas na nossa vida por conta da internet. Basta você digitar seu nome, seu CPF, enfim, que você vai achar uma série de coisas sobre a sua vida. E quando um assunto se torna tão grande, tão comentado, aquilo, né, ganha mais espaço ainda. Voltando na semana passada, a gente falou sobre o caso da escola base, que era um caso que
Inclusive, se você não assistiu, vou deixar aqui, eu não sei de que lado que vai ficar, mas eu vou deixar aqui, é só clicar no izinho que você vai ter acesso. Mas, enfim, o caso da escola base era um caso que aparentemente parecia ser impossível de ser falso. Porque a mídia estava divulgando aquilo como verdadeiro, os depoimentos das mães, as mães de crianças nunca mentiriam sobre aquilo, enfim. E aí, aquilo foi tido como verdade. Mas a vida daquelas pessoas ficaram marcadas pro resto delas em relação a isso. Inclusive, perdendo a própria liberdade, né? Perdendo o direito de ir e vir e tendo que ficar reclusas, não podendo trabalhar na área que elas gostariam, né? Na área educacional. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente divulga as coisas. Não significa que a gente não deva divulgar, não é isso. Significa que a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente vai divulgar a informação. E lembrar, é claro, que a denúncia já foi feita, que as autoridades já estão, né, agindo, já existe uma denúncia do Ministério Público, se eu não me engano, posso estar errada, mas já existe, né, o Conselho Tutelar ali envolvido, já está todo mundo investigando aí se de fato é verdade ou não. Então, a gente precisa deixar essa resolução na mão das autoridades. Não significa que a gente não possa debater a respeito. Eu acho mais interessante a gente usar desse momento para citar, por exemplo, ele e falar assim, olha, isso já aconteceu tantas vezes, não é mentira. Vamos falar sobre, vamos, né, trazer assuntos relacionados para a gente debater. Eu acho isso tão mais enriquecedor do que ficar batendo na mesma tecla, porque se trata de uma criança de 13 anos e essa divulgação excessiva pode sim trazer prejuízos psicológicos para ela, pode trazer, né, malefícios a longo prazo. Principalmente se for verdade essa notícia, e se não for, a gente pode estar destruindo a vida de uma família inteira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É aquela história, né? Nem tudo que a gente vê é o que parece. Isso pro lado bom e pro lado negativo também. Às vezes uma coisa parece ruim e não é. Às vezes uma coisa parece boa e não é. Eu já falei o caso, por exemplo, das pessoas que postam nas redes sociais que tem uma vida perfeita e a gente sabe que não é assim. Assim como o mesmo vale para coisas ruins também. Teve um caso uma vez de uma norte-americana, se eu não me engano, não sei de onde que ela é, mas que ela deixava mensagens subliminares nos vídeos dela, como se ela tivesse sequestrado, alguma coisa assim. Inclusive a polícia foi até o local em que ela morava e constatou que não tinha nada. E assim, eu acompanhei o caso na época e era notório que tinha alguma coisa errada ali, que alguém estava fazendo alguma maldade com ela. E não era, ela só usou aquele momento para ganhar público e gerar engajamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, igual eu falei, nem tudo é o que parece. E é isso, né? A denúncia já foi realizada, agora é esperar que as autoridades resolvam o caso e, né, descubram aí se teve realmente um abuso, se teve esse problema, se esses problemas que a internet estão apontando são reais, mas que a gente espere que não seja, né? Porque vai trazer realmente prejuízos e eu, pessoalmente, espero que seja mentira, que exista uma explicação para tudo isso, mas que se for verdade, se as denúncias realmente forem reais e válidas, que os responsáveis sempre paguem pelo que eles estão fazendo e que essas crianças, né, tanto a menina de 13 anos quanto a sua irmã, ela tem 5 anos, a irmã dela, tenham condições de viver uma vida normal, de acordo com a idade delas, sem tanta exposição. Ainda mais com coisas que claramente não fazem bem para ninguém. E um pedido, na verdade, que eu deixo aqui, que principalmente por esse assunto estar em alta, né, por esse assunto estar sendo muito falado, muitas pessoas estão divulgando
a imagem das meninas, né, das filhas, e a imagem dos pais também, de forma totalmente, esqueci a palavra, mas enfim, em excesso, tá? Excessivo o compartilhamento de imagens, tanto das meninas quanto dos pais. E assim, gente, isso não é permitido. Essa divulgação de imagens, assim, por mais que se trate de uma denúncia, por mais que qualquer coisa, isso não é permitido. Até mesmo porque existem suspeitas e tem gente que está divulgando o rosto das duas que são menores de idade. E isso, em hipótese alguma, vai ser permitido em nada. Inclusive, a gente pode ver quando um menor comete um crime, mesmo na televisão, os seus rostos são tampados. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente divulga essas coisas. Porque não é questão só de processo, não é questão disso. É questão de defender a vida que envolve ali, de defender a vítima no caso, né? Se realmente houver uma vítima, mas de defender aí as meninas que estão passando por tudo isso, mesmo que seja mentira, elas estão envolvidas aí diretamente no caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente divulga as coisas e, em hipótese alguma, divulgar principalmente a imagem delas. Enfim, o vídeo de hoje é isso, foi mais rapidinho. Na verdade, eu acho que nem foi tão rápido assim, foi até longuinho, perto do que eu imaginava que seria, mas um tema mais, né, menos elaborado, mais o que eu penso, porque eu tive esses imprevistos aí, e enfim, mas eu não queria deixar vocês na mão, eu queria trazer esse assunto de toda forma, então eu aproveitei aí o momento que eu tinha que fazer uma coisa mais de última hora para poder falar. É isso, tomem cuidado, pelo amor de Deus, tomem cuidado com a forma que vocês noticiam as coisas, com a forma que vocês compartilham as coisas, porque vocês já pensaram, se isso for provado que é mentira, se isso for provado que não existe nada disso, que foi um surto coletivo, igual aconteceu lá atrás na escola base, porque isso pode acontecer. Então, assim, a denúncia já foi feita, vamos acalmar nossos corações, né? Vamos esperar que a justiça também seja feita e acompanhar, né, as notícias, acompanhar aí a ação da justiça pra gente ver aí o que de fato vai acontecer e o que vai ser resolvido. É isso, o vídeo de hoje é isso, não tenho muito o que falar assim, mas e como eu já falei, é uma visão mais pessoal mesmo, com alerta aí, que não tem a ver só com a questão judicial, que pode ser, né, não tem medo de processo, não tem a ver só com isso, tem a ver com uma responsabilidade mesmo em cima dessas crianças. Porque, como eu já falei, não adianta a gente, né, justificar os nossos erros, as nossas ações em cima dos erros dos outros. Então vamos ter muito cuidado na hora de compartilhar as coisas e até a próxima, até semana que vem. Desculpa pelas falhas, desculpa pelos barulhos, por tudo. Semana que vem nós, se Deus quiser, estamos de volta ao normal. Até mais. Fui.